Olha, o livro Nutrir Receitas Simples para Corpo e Alma da top model Gisele Bündchen está em segundo lugar entre os mais vendidos nos Estados Unidos na lista divulgada pelo jornal New York Times. A modelo ensina 100 receitas práticas e revigorantes com ingredientes do dia a dia e ainda dá dicas para alcançar o bem-estar e o equilíbrio do corpo e mente. Em uma entrevista, Gisele disse ainda que as receitas saudáveis foram fundamentais no processo de cura da depressão. Diante desse depoimento fica a dúvida, né, gente? Quais alimentos fazem bem para o corpo e ajudam aí a trazer a felicidade? A nutricionista Josiane Nobre está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Jo. Obrigada, Roberta. Pra Olá gente... a todos. Prazer é nosso te receber aqui hoje. Pra gente começar, né, a falar sobre esse assunto. Você estava contando pra gente que você chegou a ler, né? Sim. O livro. Vale a pena a leitura, ela traz aí relatos muito fortes, né? Inclusive falando sobre essa questão da alimentação, como esse processo foi fundamental para ela. Sim, vale a pena vocês lerem um livro, não vou dar spoiler, tá? Mas ela deixa alguns depoimentos bem interessantes de todo o processo, contando desde quando ela saiu de casa, foi morar sozinha em São Paulo, passou por Japão, Nova York, e como esse descontrole do dia a dia dela, e isso influenciou também no descontrole da alimentação, levaram ela a ter o desenvolvimento, né, de ansiedade, depressão, sendo inclusive diagnosticada com síndrome do pânico. E que após ela, na verdade, né, parar um tempo e pensar, né, chegar ao máximo dessa crise, ela voltou às raízes. Então ela viu que ela precisava mudar o estilo de vida dela, não só a alimentação, mas em relação a sono, controle de fumo, que na época ela relatou que também fumava muito, álcool, e ela fez uma limpeza na vida dela e ela disse que isso ajudou muito. Com 3 meses ela já conseguiu ver bastante sinal de melhoria. Olha só que bacana, gente. Então, nessa época, ela tinha aí hábitos terríveis, por assim dizer, né? No caso, pra gente começar falando, então, sobre a questão, principalmente, da alimentação. Qual foi o papel, né? No caso, na vida de todo mundo, é muito fundamental que tenha uma alimentação mais balanceada para ter uma vida mais saudável. Sim. A primeira coisa é quando a gente tem uma vida, assim, muito diferente do que seria considerado saudável, é o impacto das mudanças que a gente vai ter. Porque não é fácil mudar. E aí também ela relata isso como foi muito difícil ela se adaptar. Porque muitas vezes, né, você tem que criar ou recriar hábitos que não existiam. Então, eu tenho que criar o hábito de comer fruta, tomar bastante líquido, de comer saladas, de comer legumes, que querendo ou não são tão palatáveis na maioria das vezes, porque a gente vai mudando o nosso gosto alimentar ao longo da vida. Mas que a gente vai ver que faz uma diferença enorme, não só na nossa condição de saúde presente, mas futura também. Então eu sempre brinco que a gente faz uma poupança de saúde, né? E ela conta exatamente isso, que foi necessário ela fazer, né, mudar para ela ter essa poupança. Então a alimentação, ela é a base, ela é fundamental. Ela vai ser rica em nutrientes e aí não só os macro que a gente conhece muito, que fala, né, que são os carboidratos, as proteínas ou as gorduras, mas a grande peça-chave que fica ali guardadinha, Roberta, são as vitaminas e os minerais. Olha só que bacana. Antes da gente falar, então, quais são esses nutrientes fundamentais para ter uma qualidade de vida melhor, mais saudável, queria que você falasse sobre essa questão do hábito, né? Acho que é a parte mais difícil da gente conseguir ali colocar ao longo do dia a dia, se tornar um hábito. Você tem alguma dica aí para quem está em casa para começar a colocar no dia a dia, inserir devagarinho esses alimentos que a gente vai trazer aqui? Sim. Gente, hábito é tudo aquilo que a gente começa a fazer e se faltar eu vou sentir falta, tá? É bem isso mesmo. Então, nós não podemos ter metas muito ambiciosas porque isso acaba nos desestimulando. Então, eu vou mudar a minha alimentação radicalmente. Muitas vezes algumas pessoas conseguem mudar, mas outras no segundo ou terceiro dia já param. Então comecem escolhendo coisas que são fáceis de vocês fazerem. Exemplo, não como nada de fruta, não gosto de fruta. Então coloquem que você nessa semana vai comer, por exemplo, 2 frutas na semana. Mas, Josinho, 2 frutas é pouco. Para quem não tem o hábito de comer, a gente está criando essa rotina, é muito. Então começa aos pouquinhos, consegui comer 2 frutas essa semana que vem eu vou comer 3. Ou eu vou comer 2 frutas e já vou começar a comer, por exemplo, um vegetal folhoso. Não consegui, não desista.
vai lá, começa do zero de novo e é dia a dia mesmo. É persistência, né? Persistência, tá? É isso aí. Vamos começar então a mostrar aí os alimentos que você trouxe pra gente que são fundamentais nessa luta diária. Mostra pra gente qual você indicaria aí, por exemplo, né, que você acabou de comentar, a pessoa não tem o hábito de comer fruta. Uma fruta muito bem-vinda é a banana, que é fácil também, não precisa a casca você tira com a mão mesmo. Exato. Você escolheu uma fruta bem interessante também, Roberta. Por quê, tá? Nós temos um neurotransmissor que a gente chama, que seria isso, né? As nossas células nervosas, elas são elétricas. Então, você já viu duas coisas elétricas, elas dão choque. Então, elas precisam de alguém que é neutro para mandar a mensagem entre uma e outra, que é o que a gente chama de neurotransmissor. Um dos mais conhecidos é a serotonina, que é aquele neurotransmissor da felicidade. E quem vai produzir a serotonina é, na verdade, um aminoácido, é um pedacinho de uma proteína que chama triptofano. Então, um dos alimentos que tem um pouquinho de triptofano é justamente a banana. Além da banana, do triptofano, ela vai ter potássio. Então, ela também tem outros nutrientes que ajudam na regulação desse nosso corpo, desse nosso metabolismo. Tá? Olha que bacana. E além disso, né, a gente tem que pensar que quando eu falo ter, não é que eu vou comer banana desesperadamente. Né? Como eu falei, ela é um vegetal e aí a maior parte das proteínas de melhor valor biológico, elas são encontradas nos alimentos de origem animal e alguns outros vegetais, como por exemplo as leguminosas, a soja. Então os outros alimentos têm pequenas quantidades, mas ajudam na nossa necessidade diária, tá? Então, peraí, vamos entender bem essa história. Então aí as carnes seriam as fontes principais desses ativos? Entre as carnes, a carne, no caso das aves, por exemplo, como o frango, ele vai conter maior quantidade de triptofano. Ele é o maior representante, sim, de proteínas. Então, é mais fácil da gente encontrar entre eles, tá? A modelo, né, a Gisele, Isso. ela é vegana, vegetariana, então ela conseguiu aí controlar através de uma alimentação sem carne. Exato. E assim, o que acontece? Lembra que eu falei que tinha alguns outros alimentos de origem também natural, né, no caso de origem vegetal, que também tem proteína, como as leguminosas e também as nossas oleaginosas, que são um tipo de leguminosas, ou as nozes. Então, quando a gente pensa em nozes, além delas terem, né, maior quantidade de proteínas, elas contêm esse aminoácido que é o triptofano. Então, ela consegue substituir, lógico que é tudo muito calculadinho, a gente faz as nossas alterações ali dentro e acaba, sim, tendo essas substituições. E o que é legal, Roberta, é o seguinte, né? E isso às vezes é um mito. As pessoas acham que quem não come carne, né, ou vegetariano ou vegano, entre outras modalidades de vegetarianismo, né, tem aquele que não consome leite, ovo, eles têm muitas doenças e não necessariamente, né? Ele precisa ter uma alimentação mais equilibrada, mas os alimentos, eles se complementam. Então, por exemplo, o triptofano, que é esse aminoácido que eu falei que falta nos cereais como o arroz, né? A gente encontra no feijão, nas leguminosas. Por outro lado, a gente tem outros aminoácidos que faltam na leguminosa que a gente encontra no arroz. Então, quando a gente faz a nossa casadinha arroz com feijão, acaba que ele é muito similar a uma carne, a um frango, um arroz. Olha que bacana! Sim, tanto que se a gente pega, né, os suplementos vegetais, o whey vegano, o whey vegetal, vocês podem ver, procurar na internet quem não consome esse tipo de alimento, que ele vai ser a base de proteínas de arroz e proteínas, às vezes, de ervilha, lentilha, que são leguminosas também. Olha só, gente, que curioso. Então, aí é uma opção também. No caso, a substituição bem feita acaba mantendo ali o equilíbrio, né, da alimentação. Sim, tá? Ele acaba mantendo, mas uma coisa que é importante, como eu falei, é que às vezes a gente pensa muito nesses nutrientes que são mais falados, como as proteínas e os carboidratos, e esquece das vitaminas e minerais. Então aí a gente tem que ter uma atenção especial, porque no caso, né, aí falando um pouquinho até do caso da Gisele, os alimentos que são de origem animal, eles na verdade são ricos em vitamina B12. E aí ela precisa ou ter uma fonte maior ou fazer realmente a correção via suplementação. Olha só, fazer a reposição então aí do que tá faltando. Isso. No caso, né, quando a gente fala aí do cálcio e do magnésio, eles também agem aí para trazer essa sensação de mais alegria, afastar aí a depressão?
Sim, tá? O cálcio, ele na verdade trabalha como um modulador dessas respostas. Então ele é importante não só, por exemplo, para o osso, né, a saúde óssea. O osso ele vai ser uma reserva de cálcio no organismo. Sempre que o nosso corpo precisa, ele vai lá e tira do osso. Imagine que ele é a nossa poupança, tá? Então o cálcio ele vai ajudar justamente na transmissão desses estímulos, né, na melhoria da qualidade dessa informação. E o magnésio, a gente tem diversas formas de magnésio. Não sei se você já viu. Cloreto de lamato, taurinato. Isso daí indica a forma como qual ele vai chegar mais fácil em algumas células. Então ele também é primordial para a produção de energia, né, para ajudar na produção de hormônios e acaba sendo aí muito importante para esses quadros de depressão e ansiedade. E a gente encontra esse tipo de aminoácido, enfim, vitamina, em qual tipo de ingrediente, né, de alimento? Tá. Os aminoácidos, principalmente, a gente encontra nas carnes, ovos, leites, porque eles são um tipo de proteína. E também nas leguminosas ou feijões. Então a gente vai encontrar, por exemplo, na ervilha, lentilha, grão de bico. Já as vitaminas e minerais a gente encontra principalmente nas frutas, nas hortaliças, nos legumes. Eles é que vão ser a nossa fonte. A gente pode pensar o seguinte, Roberta, quando a gente tem um carro, tá? O nosso combustível, ele pode variar. Pode ser, né, o etanol, pode ser, por exemplo, a gasolina. Esses daí são os nossos macronutrientes, eles que fornecem energia. Só que se o carro não tiver o óleo, o motor empaca, né? É verdade. E esses são as nossas vitaminas e minerais. Então, eles são importantes para o funcionamento correto do corpo. Sem eles, a gente não consegue ter produção de hormônios, não consegue ter a produção e liberação desses neurotransmissores. Então, a gente também tem, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, que atuam em tudo isso. É importante a liberação deles. Então, quando falta algum desses nutrientes, a gente tem uma perda dentro dessa cadeia, né? Acaba ficando... falta alguma coisa e o organismo sente. Então, a própria Gisele relata que quando ela procurou o médico, os níveis dela de vitaminas estavam muito baixos. Então, ela teve que, na verdade, corrigir tudo isso, não com uma alimentação só relacionada a macro, mas até mesmo com correção de suplementação, né? Às vezes pode ter o desenvolvimento de uma anemia. Então, aí já passa para uma parte de uma doença. Então, aí tudo isso precisa ser corrigido. Caramba, é muita coisa, né? Resumindo, a alimentação influencia em basicamente tudo. Antes Sim. da gente entrar aqui, a gente estava comentando sobre a questão da saúde do intestino, né? A alimentação também afeta diretamente a saúde do intestino, que também afeta a nossa mente. Muito, tá? Hoje a gente fala, né, que a saúde intestinal e o intestino é o nosso segundo cérebro e não é mentira. Tanto que a gente tem presença de corpos de neurônio no intestino, que a gente chama de gânglios. E esses gânglios, eles também são estimulados a liberar esses neurotransmissores que vão, então, chegar, né, até onde ele consegue enviar a sua informação. Então, quando a gente tem um intestino que não tem a sua flora bacteriana normal, que é o que a gente chama de uma disbiose, a gente tem um processo inflamatório aumentado, a gente tem, na verdade, uma alteração da resposta desses neurônios locais na produção de hormônios, neurotransmissores. Então, você tem toda uma desregulação. Então, hoje a saúde intestinal ela é muito importante. Então, quando a gente tem o consumo de alimentos muito fermentáveis, que a gente chama às vezes de food maps, então aqueles que são ricos em açúcares, lactose, por exemplo, e isso altera a microbiota intestinal para pior. Os alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles que são montados na indústria, eles contêm ali vários ingredientes artificiais que pioram esse quadro, aumentam esse processo inflamatório. Então, a gente precisa fazer realmente uma limpeza, entrar às vezes com alguns probióticos, fibras, para melhorar as bactérias intestinais ali no caso. Olha só que interessante, gente. Um estudo, inclusive, recente da USP revelou que o consumo aí exacerbado, né, exagerado desses alimentos ultraprocessados aumenta em 42% a chance de sintomas depressivos. Então, eles são vilões aí quando a gente fala, né, da saúde no geral, do corpo, da mente. Sim. E é engraçado, tem um documentário bem antigo, mas que ele mostra a dependência, né? O rapaz, ele passa por um experimento no documentário que ele vai ficar 30 dias comendo uma rede de fast food.
E ele mostra que ele cria uma certa dependência e ao final ele tem sintomas de depressão, de estresse, de ansiedade, ele não tem vontade de fazer nada, porque a gente tem um alto consumo desses macronutrientes, mas a gente não tem dos micronutrientes. Então eu não consigo produzir a energia necessária, né? Não chega, na verdade, a informação para o cérebro, o que acaba que o sistema acaba deprimindo literalmente. Então, né, a gente vê que a pessoa ela fica menos ativa, mais cansada, com mais sono, menos disposição a fazer as atividades do seu dia a dia. Quando a gente fala, né, do açúcar, normalmente o pessoal tende a relacionar ele ao prazer. De fato, traz aí essa sensação de felicidade? Faz bem consumi-lo? Bom, o açúcar, quando a gente fala açúcar, né? Então eu penso no açúcar de mesa, alimentos açucarados. Ele, na verdade, tem uma reação muito rápida. Então, parece que a gente tem uma sensação de prazer, uma alta saciedade, né? Eu como, fico feliz momentaneamente, mas mais pelo paladar. Mas acontece que ele promove uma liberação de insulina, e aí em grande quantidade. E algumas pessoas têm uma alta sensibilidade à presença de açúcar no sangue ou até né, da própria liberação da insulina. Com isso, ele se liga nos seus receptores no cérebro em grande quantidade e algumas pessoas têm enxaqueca, dor de cabeça. Olha só. E é relacionado ao alto consumo de açúcar. Além, né, do mais, se a gente for pensar, tirando dessa parte mais neurológica, o açúcar em excesso ele é convertido em gordura e armazenado no organismo. E aí a gente entra em todo aquele processo que a gordura em excesso é inflamatória, piora todo o quadro. Então nada em excesso é bom, né? O que a gente orienta é você consumir os açúcares naturais, que são os açúcares das frutas, porque aí ele já vem, né, numa quantidade adequada, ligado às fibras, que reduz a sua entrada no organismo, então ele acaba sendo um açúcar mais benéfico no caso. Aproveitar que você falou aqui das frutas, né? A gente tem uma cesta linda aqui, cheia de frutas, também com legumes. No caso, a cor de cada fruta, legume, influencia aí em qual tipo de vitamina, aminoácidos tem nelas? Bom, algumas frutas sim, o pigmento ele tem a ver inclusive com o tipo de vitamina que ele contém. Então quando a gente fala, né, do tomate, que é um fruto, a gente confunde, mas botanicamente ele é um fruto e é um legume popularmente, ele é rico em vitamina A, que é o licopeno, que dá essa coloração vermelha. A vitamina A, no caso aqui o licopeno, ele inclusive tem muitos estudos que mostram que ele realmente combate o câncer, né, ou evita o desenvolvimento ou agravamento, principalmente câncer de próstata, considerando que a gente tem uma alimentação adequada, um tratamento adequado, mas ele também pode ser usado como uma forma de melhorar e de prevenir. Olha só, muito interessante. A mesma coisa, a gente vai pegar o limão, a laranja, eles não têm uma coloração específica, mas eles são ricos em vitamina C. A vitamina C, ela é um potente antioxidante, ou seja, ela sequestra um componente que a gente tem no organismo que chama radical livre. E esse radical livre, ele ajuda no desenvolvimento de doenças, no envelhecimento celular. Então, ele acaba sendo muito importante, mas não tem uma coloração. O ácido cítrico, nesse caso, que é o componente químico, ele dá aquele gostinho mais ácido, que é o que a gente encontra no limão, na laranja, na tangerina, na acerola. Então, aí ele não vai pela coloração, mas pelo sabor também. Olha que bacana, que interessante isso. Então, o sabor também influencia o que tem. Sim, influencia. Muito interessante. Vamos acompanhar agora a participação do público aqui. Quem mandou participação pra gente? Olha, a Camila Cruz tá com uma dúvida. Ela falou assim: amo chocolates, ele me traz felicidade. Como controlar? Ai, o chocolate, né, Camila? É, o queridinho de muitos. Muitos. Bom, o chocolate, gente, a gente tem diversos tipos de chocolate, tá? E aí também a Roberta até perguntou, né, e um docinho também é bom? Sempre a gente vai olhar duas coisas, ou pro chocolate ou pro doce, o primeiro a frequência e a quantidade. Então, primeira coisa, se a gente está num processo de mudança, de criação de hábito, se eu mudo muito drasticamente, eu falo para você, você não vai comer mais, aí que você vai ter aquela vontade enorme. É verdade. Não é? Então, tudo que é proibido a gente deseja gosta. fora, né? Exato. Então, o que a gente vai fazer é o quê? Liberar uma quantidade pequena, mas que te satisfaça pessoalmente e que você não ache que aquilo dali vai ser difícil de ser feito. Ou seja, você já está mudando toda a sua rotina. Então, a gente pode trabalhar em qual alimento que a gente pode modificar e deixar por último,
né? Olha, eu gosto do meu doce, eu gosto do meu chocolate, então não queria mexer nele agora, ok. Vamos então trabalhar a sua quantidade, a regularidade? Lembra lá das metas? Então eu posso começar a trabalhar as minhas metas. Então eu posso melhorar a qualidade do chocolate. Então ao invés de comer um chocolate ao leite, que vai ter muito açúcar, eu posso consumir um chocolate com mais cacau, que ele vai ser mais amargo, mas ele também tem triptofano, ele vai ter também outros componentes antioxidantes, menor quantidade de açúcar. Então ele é bem melhor de ser consumido do que o chocolate ao leite. Olha só, então uma dica muito bacana aí para os Sim. apaixonados no açúcar e em chocolate. Vamos para a próxima participação aqui do André Luiz. Ele mandou assim: tenho depressão, controlo com remédios, mas sempre estou desanimado. Como melhoro isso? Bom, André, o correto é a gente avaliar a sua alimentação, mas já tenta melhorar mudando algumas coisas como a gente falou, né? Mudar hábitos de vida de forma geral, o próprio consumo de estimulantes como cafeína, ele às vezes não é muito adequado porque você estimula em um momento e o sistema nervoso ele deprime logo a seguir. Então a pessoa tem que fazer altas dosagens de cafeína ou, né, no caso, ficar muito sensível e aumentando a quantidade. Então não é legal. Então a gente começa com esses pequenos cuidados, fazer uma atividade física, consumir mais água, inserir mais verduras e hortaliças na sua alimentação, reduzir o consumo desses alimentos mais processados, né? São fundamentais, então. São. Obrigada aí pela participação, já foi um Obrigada, prazer Roberta. ter você aqui hoje. Eu que agradeço a todos, gente. Obrigada, Roberta.